Olá, nós estamos no estudo de número 14 da série Creio e Sou Ensinado. Nós vimos no estudo anterior que Jesus ensinou uma oração modelo chamada de oração do Senhor ou Pai Nosso ou oração dominical. Nós vimos também que os judeus tinham 3 obrigações religiosas, que era dar esmolas, que era orar e que era jejuar. Essencialmente, os judeus tinham essas 3 obrigações. E Jesus vai aplicar o seu ensino especialmente sobre essas 3 obrigações aqui nesse capítulo 6, né, e também no capítulo 5. Hoje nós vamos ver o último tema que Jesus vai abordar, que é a questão do jejum. O que é o jejum, na verdade? Como fazê-lo e em que circunstâncias. O texto está em Mateus 6, de 16 a 18. Jesus diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Mas antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Veja que a igreja, como corpo de Cristo, ela deve nutrir e apoiar todos os aspectos da obra do Senhor, além da presença, da participação, do envolvimento com a obra do Senhor. É importante que o crente, como corpo de Cristo, não somente se envolva com a obra, mas especialmente com o Senhor da obra, né? E veja que algumas perguntas vão surgir quando nós nos envolvemos com o Senhor. O que o Senhor deseja para a sua igreja? Qual é a sua vontade? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para a igreja que eu estou frequentando, a igreja que eu sou membro? Então, qual é a vontade do Senhor? E essas perguntas, sem dúvida, poderão ser respondidas, e tantas outras, né? Algumas questões que afligem o nosso coração, sem dúvida, através da oração, do jejum e através das ofertas, da generosidade, nós vamos então entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, né? E veja que nós podemos responder a tudo isso. A nossa resposta não é ficar deprimido, ansioso, com medo, mas nós darmos uma resposta de Deus às situações que estão acontecendo à nossa volta, né? E por meio da oração, por meio das Escrituras, que nos ensinam bastante, e por meio das ações de graças, nós darmos graças. Esse é um princípio bíblico: em tudo dai graças, né? Diz a Bíblia. E nesse assunto do jejum, o jejum que agrada a Deus, que é o tema da mensagem de hoje, a primeira coisa que nós observamos é o que é o jejum, na verdade. O jejum pode ser definido como uma prática cristã que indica não se alimentar por certo tempo, né? Alguns que têm mais facilidade, que não têm comorbidades como hipertensão, diabetes e outras comorbidades, eles podem ficar um longo tempo sem se alimentar, que não há prejuízo, né? Mas as pessoas que têm algumas comorbidades, naturalmente o tempo do jejum vai ser um pouco mais limitado. Pode ser pela manhã, sem um café da manhã, ou sem se alimentar até o almoço, né? E a pessoa vai fazer um momento de jejum e oração para entender o que Deus quer para a sua vida ou para a vida da sua família, dos seus
queridos lá no trabalho, no vizinhos. Então, qual é a vontade do Senhor, em outras palavras, para isso? Então, o jejum significa não se alimentar por um certo tempo. Veja, por exemplo, o rei Josafá, quando estava sendo sitiado por um exército inimigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, o texto diz que então Josafá teve medo. E todos nós teríamos medo, na verdade, como Josafá. Então Josafá teve medo, e qual a sua reação? Se desesperar, ficar angustiado, ficar sem dormir à noite? Não. Ele fez o quê? Ele se pôs a buscar ao Senhor, né? Então ele foi orar, ele foi fazer algo espiritual. E o texto diz que ele apregoou o jejum em todo Judá. Quer dizer, ele como rei, ele disse, olha, vamos agora todos nós fazermos um jejum que vai agradar o Senhor. Então vamos buscar o Senhor nessa hora de dificuldade. Ele fez certo e Deus deu a ele um livramento. Então é importante o jejum, especialmente nesses momentos mais difíceis, mais crucígeros, nós entendermos a ação de Deus. A gente vê também com Esdras, né? Esdras 8, 21, Esdras também diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, né? Para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então ele pediu aquela jornada que eles teriam ali, desde a Babilônia até Judá, até Jerusalém, eles tivessem ali uma boa jornada, que eles não fossem assaltados, que eles tivessem saúde, que eles pudessem passar pelas barreiras das fronteiras. Então, embora tivessem permissão do rei, mas precisavam da bênção de Deus. Ele fez o certo. E é isso que temos que fazer antes de uma viagem, antes de um empreendimento, antes de uma decisão grande, nós jejuarmos, orarmos. É um bom princípio. Jesus vai ensinar como fazer esse jejum. O que ele exige então? Aí vem a segunda pergunta, o que é o jejum? Nós já vimos, e o que exige o jejum? Veja que primeiro o jejum, ele não é algo imposto, é algo voluntário. Então, alguém que vai entender o momento da sua vida e vai então partir para o jejum. Isso vai exigir santidade da sua vida, não é? Nós lemos lá em Isaías 58, né? 58 de 3 a 7, onde o profeta Isaías diz, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos nossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Então, qual é o motivo que você está jejuando? É para uma briga? Né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, Deus não vai ouvi-lo, é isso que ele está dizendo. O jejum exige uma vida santa. E olha o que ele diz. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados
e se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante. Então, ele está mostrando o que Deus se agrada. Isaías mostra que o povo estava em pecado e o povo deveria então ter uma vida santa. E este era o jejum que Deus se agradava, um jejum em que a pessoa reconhecia o seu próprio pecado, e o momento de tirar o alimento do corpo, nós temos mais sangue na mente e podemos então entender melhor o que Deus quer para a nossa vida. Veja que Jesus mostrou que o jejum ele exige a exclusão de quaisquer exibicionismos personalistas. Então, às vezes a gente quer fazer uma prática espiritual somente para mostrar às pessoas que nós estamos sendo religiosos. Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E Jesus diz: em verdade vos digo, quer dizer, ele está dizendo, é verdade isto que eu estou falando. Eles já receberam a recompensa. Então, Deus não vai atender a oração daquele que faz um jejum desta forma. Mas Jesus diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, né? Quer dizer, não pareça que você está jejuando, né? Até em alguns locais de oração de coreanos que eu visitei, acampamentos coreanos, havia locais de jejum, né? Havia um tipo de casinhas bem pequenas que você tinha que se abaixar, então você era obrigado a ajoelhar ali para orar, e quando você saía havia um espelho, né? Um espelho exatamente para você não parecer que você saia dali desfigurado, e as pessoas vão dizer: puxa, ele esteve ali jejuando. Então isso não é isso que Jesus está recomendando. Deus que nos vê em secreto, ele nos dará a recompensa. Então o importante é o que Deus vê e não o que as pessoas veem. Então, o que é o jejum? Nós vimos também o que ele exige, a santidade de vida, não é? Uma vida transparente diante de Deus. Em quais ocasiões o jejum deve ser observado? Veja que na doutrina presbiteriana nós cremos que o jejum deve ser observado em ocasiões especiais. A igreja, aqui seguindo o costume judaico, ela era convocada para jejuar, como Joel 1,14, ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, é uma convocação da igreja a jejuar. Então, geralmente o conselho, o pastor, pode fazer isso em toda a igreja, às vezes pela nação, a situação da nação, às vezes a situação da igreja. Algumas igrejas passaram por calamidades no Rio Grande do Sul, por exemplo. Essas igrejas poderiam jejuar, ou nós poderíamos jejuar por elas, não é? Seriam boas ações que nós poderíamos fazer. Em Atos 13, nós olhamos também antes de eleições aí de oficiais, não é? E é importante nós fazermos isso. Atos 13, 2-3 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, né? Olha, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles, os despediram. Então veja que o envio de Paulo e Barnabé, aqui Saulo, né, ainda chamado Saulo, eles são enviados no momento de jejum da igreja, elegem oficiais, não é? E eles também estão enviando esses missionários para a obra do Senhor, não é? Nós lemos em Atos 14, 23 também: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns.
os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então veja que nós podemos orar nessas ocasiões. E em calamidades, guerras e epidemias, como diz aqui os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana, que diz que sem o propósito de se santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em muitos casos muito excepcionais, de calamidades públicas como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum e cessadas tais calamidades de um dia de ação de graças. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo, pela família e por igrejas ou por concílios. Então, esse é o ensino sobre o jejum que agrada a Deus. Você tem jejuado? Como é que é o seu jejum? Você pode até colocar isso nos comentários, como é que você faz o seu jejum e como é que você poderia nos mostrar como é o jejum que agrada a Deus na sua visão. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.